Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, dizer que a gente fica muito feliz por estar aqui participando desse momento literário. Agradecemos a presença de todos. Meu nome é Wesley Gama, sou de Currais Novos, mas minha família é originária da Serra de Santana, né, ali próximo, e fui nascer em São Vicente, depois voltei para a Serra, e depois desci para Currais Novos, alguns anos depois. E lá foi onde eu conheci, na infância, a literatura de cordel, que foi a primeira forma de literatura que me chamou a atenção, né, e me despertou para o poder que a palavra tem, né, de transformar nosso mundo interior. Né, e é a partir do nosso mundo interior que a gente pode agir também e transformar o mundo lá fora. E já na adolescência foi quando realmente conheci poetas como Ferreira Goulart, né, como Manuel de Barros, que me deram uma grande inspiração, né, e a vontade também de me expressar através da literatura, buscando uma forma de ressignificar a minha realidade. Então a gente começou a escrever e alguns poemas venceram o concurso Luiz Carlos Guimarães de poesia do ano 2007, 10 poemas de barro e os 5 agora de sítio venceram o 4º concurso Zila Mamed de poesia, realizado pelo jornal Potiguar Notícia. E agora em 2014, uma seleta de poemas venceu o Rota Batida, que é um projeto da Fundação Van Rosado, de Mossoró, e a premiação foi justamente a publicação do livro. Então, peguei esses poemas aí desses concursos que venceram esses concursos anteriores, fiz mais alguns para completar o livro, né? Ele participou desse concurso e a gente está aqui nesse momento lançando o resultado do trabalho. Ok, obrigado, Wesley. Yara, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu sou Yara Maria Carvalho, sou de Currais Novos. A minha trajetória, o Wesley trouxe a infância dele, eu tenho uma memória terrível para a minha infância, por exemplo. Não foi trauma nenhum, é só porque realmente eu não tenho lembrança, mas a lembrança que eu tenho de ter começado a enxergar a poesia de forma mais concreta, de forma mais, na sua melhor acepção, foi quando eu entrei no curso de letras, em 98, e a partir das vivências, né, que se pode ter dentro de um ambiente universitário, especialmente vivenciando as letras nos corredores, nas salas de aula, né, em contato com os amigos, é que eu pude perceber as várias possibilidades que a palavra pode nos oferecer. Então, a partir daí, eu comecei a escrever buscando uma seriedade maior em termos de produção, de construção poética. Nesse tempo, nesse período, também surgiram alguns concursos literários, como o Zila Mamed, em 2007, Luiz Carlos Guimarães, também, que eu fiquei em algumas colocações, eu não lembro quais os anos, e um concurso também do Paraná, o Helena Collodi. Então, assim, serviu para que eu tivesse esse retorno, né, do que eu escrevo e que eu pudesse refletir também sobre a minha escrita e, a partir daí, começar a pensar a ideia de um livro, que foi em 2011 que eu lancei o Milagreira. E, nesse momento, eu estou em fase de conclusão do meu 2º livro, que vai ser lançado agora no 2º semestre. Então, basicamente, é um resumo da trajetória, né? E a gente pode esmiuçar daqui a pouquinho. Agora, ok, obrigado. Wesley, fique à vontade. Boa noite. Eu sou Theo G. Alves, como o José de Castro tanto gosta do... Theo. E, assim, na verdade, a minha relação com a palavra, ela, antes mesmo da relação com a literatura, é uma relação com a palavra. Assim, é um apego e uma curiosidade que é de infância, algo que eu não sei exatamente a justificativa, mas eu me lembro de quando estava aprendendo a ler, muito pequenininho mesmo, me lembro da minha avó tentando me ensinar a dizer a palavra tigre, e para mim essa é a primeira referência
imagética que eu tenho. Deve ser por isso que eu gosto tanto do Jorge Luiz Borges, essa coisa da referência aos tigres, mas ela está lá na minha infância, embora eu nunca tenha visto um, de fato. Mas essa é a primeira, assim, antes de qualquer relação com a literatura, há essa relação com a palavra, né? A relação com a literatura ela começa um pouquinho depois. Eu sou de uma família em que livros não eram exatamente uma coisa muito frequente em casa. E a minha primeira experiência, meu primeiro êxtase literário, eu tinha uns 9 anos, a gente tinha se mudado para casa de um pessoal que tinha deixado uma caixa de livros. E eu encontrei lá uma versão pequenininha do Espumas Flutuantes, do Castro Alves. E eu fui ler aquilo, né? E fiquei absolutamente fascinado com aquilo que eu não sabia exatamente o que era, que eu não conseguia entender exatamente o que era, mas a sonoridade das palavras, eu gostava de ler aquilo em voz alta. Era um moleque de 9 anos lendo Castro Alves no meio da casa, mas eu sabia que havia ali alguma coisa que tinha uma relação comigo, que eu ainda não sabia bem o que era, mas que eu sabia que me tocava, né? E depois disso essa relação com a literatura vai se intensificando. Me lembro muito das noites passadas lá na Fundação José Bezerra Gomes, enchendo o saco da bibliotecária que ficava lá, lendo as coisas mais esquisitas para qualquer menino de 11, 12 anos, né? Lendo Montesquieu, lendo depois Fernando Pessoa, Gide, mais tarde lendo Borges. Então, a relação com a literatura começa aí, mas a relação com a escrita ela vem e isso é uma confissão, ela vem por incompetência, né? Eu invejo Buca, por exemplo, que é um cara que lida com imagens e tudo. E o meu primeiro apelo, aquilo que me toca primeiro é a imagem, né? Mas diante da impossibilidade de mexer com a imagem, me sobrou a imagem através da palavra, né? E essa que eu passei a cultuar, né? De uma forma muito íntima. Eu sou um poeta um tanto lento, mas estava brincando com isso mais cedo, né? Eu tenho alguns livros que foram lançados de maneira artesanal na época de curso de letras lá em Currais Novos, com Yara e Wesley. A gente se encontrava muito por lá. Então tem alguns artesanais que nem eu mesmo tenho esses livros. Eram tiragens gigantescas, 14 exemplares, 7, né? Feitos em casa. Verdade, chegou o recorde de 34 com um livro chamado A Casa Miúda, que era um livro de contos, né? 34 eu não tenho nenhum, confesso. Mas em 2009 eu tive o prazer de lançar o Pequeno Manual Prático de Coisas Inúteis, que é pequeno mesmo, que é uma edição da Flor do Sal, capitaneada por Adriano de Souza, que é um poeta fantástico, e Flávia Assaf. E, na verdade, é um livro que foi lançado em 2009, mas que começou a ser escrito em 98, né? E eu sou realmente lento, né? E depois, agora, a gente está para lançar a Máquina de Avessar os Dias, que ainda está com data para ser definida, para a gente fazer o lançamento. Hoje é um pré-lançamento dele, na verdade, que é um livro que eu comecei a escrever em 2009 que está saindo agora. Então, a minha trajetória é essa. Tem também algumas premiações, algumas menções honrosas nos concursos no Zila Mamed, no Helena Collodi. Eu acho que no Otoniel também. Eu confesso que eu sou um péssimo biógrafo de mim mesmo, então eu não tenho uma lembrança muito boa assim, para essas coisas. Mas tem algumas premiações, algumas menções honrosas. E é isso, o trabalho é esse. A gente continua escrevendo. Agora a gente tem trabalhado num projeto em conjunto, nós três, que é já pode adiantar, né? Que é um projeto chamado Novos Potiguares, que é um grupo, né? Um grupo de 4 pessoas. Tem a minha esposa que não está aqui, mas que faz parte do grupo. E a gente está produzindo uma revista que também vai chamar Novos Potiguares e que traz, nesse primeiro número, uma homenagem ao Moacir Cirne, que é uma figura que, para a gente, do Seridó especialmente, e acho que para nós três, a gente tinha um contato muito bom com o Moacir. Era um sujeito que dava muita corda a gente, acreditava muito no que a gente fazia. Então, esse primeiro número vai ser dedicado ao Moacir, então a gente trabalha muito junto. Então, é um grupo muito bacana. E é isso, minha trajetória literária é essa, por enquanto. Ok, obrigado.